de hoje nós estamos voltando para o livro dos Juízes, depois de uma pequena pausa que nós fizemos nas exposições, tanto de Juízes quanto Marcos. Nós voltamos hoje para Juízes capítulo 11, a partir do verso 29. Juízes capítulo 11, a partir do verso 29. Aqueles que nos visitam, nós temos seguido a exposição do livro dos Juízes. Já estamos aí terminando o capítulo de número 11 e em paralelo também temos estudado o Evangelho segundo Marcos. Juízes 11, do 29 ao 40. Aqueles que nos visitam, caso queiram acompanhar a série, elas estão todas as mensagens estão lá no canal do YouTube da nossa igreja. E agora também você pode acompanhá-las também no Spotify também. Todas essas séries estão lá também no canal do Spotify da nossa igreja. A partir do verso 29, então, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se, de fato, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Até Abel-Queramim foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tambores e dançando. E ela era filha única, e ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: Que me seja concedido isto. Deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, a gileadita. Somente até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus santo e amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos a Ti que fale aos nossos corações. Ministre, Deus. Ó Deus, que o Senhor traga-nos entendimento desse texto, um texto difícil. Ó Deus, ó Pai, um texto que gera em nós estranheza, mas está na Tua palavra. É um texto, como aprendemos aqui mais cedo, inspirado pelo Senhor, útil para nossa edificação, crescimento, repreensão. Que assim seja, Deus. Que o Teu Espírito fale conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tolo coração humano. Esse é o tema, o título da mensagem que nós iremos estudar nesta noite. O tolo coração humano. No sermão anterior, e agora eu preciso que você tente trazer à sua memória esse sermão.
nós começamos a aprender sobre a história de Jefté. Jefté nos é apresentado logo no início do capítulo 11. E ele é apresentado como um gileadita. Ele é apresentado como um homem que adora ao Senhor. Ele, então, se intenta com o intuito de derrotar os amonitas. Nós percebemos que no final, lá no verso de número 28, ele até faz ali um acordo com Amon, com o intuito de demonstrar a ele, pelo menos esse era o intuito de Jefté, o poder do seu Deus. Que Deus julgue entre mim e você, disse Amon, disse Jefté a Amon. Nós percebemos que Jefté era um homem rejeitado, homem que era rejeitado entre os seus, menosprezado, de uma região pobre, de uma casa pobre. Um homem que trilhou depois um grande caminho, um caminho de conquistas, um caminho de glórias, um caminho rumo à salvação do seu povo. Podemos dizer claramente que Jefté é sim um homem usado por Deus. Podemos dizer isso? Pelo menos até aqui na história que nós sabemos dele e que temos lido sobre ele, nós podemos afirmar: Jefté é um homem usado por Deus. E o nosso texto, ele se inicia mostrando exatamente isso. O nosso texto ele é dividido em algumas seções, e a primeira delas está aí logo no verso 29, onde nós aprendemos que ele é sim um homem usado por Deus, mas não consagrado a Deus. É uma pequena diferença, na verdade uma grande diferença que existe na vida de Jefté. E é importante, queridos, você aprender e entender esta diferença, pois ela nos aponta como é o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente precisa entender isso. Aqui o texto, ele logo de início, ele já começa com um problema. Ele lança diante de nós um problema. Caso não entenda, se você não compreender como é o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, você terá sérios problemas com essa passagem. Sérios problemas. E sérios problemas com o entendimento do Espírito Santo dentro dessa passagem. Perceba algo que é claro aqui para todos nós. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Verso 29 começa assim: levando-o a avançar contra os amonitas. Até agora tudo parece maravilhoso. Um homem movido pelo Espírito Santo para derrotar aqueles que oprimem o povo de Deus. Parece que o Senhor, então, respondeu ao pedido de justiça feito por Jefté. E Jefté estava ali disposto a impor a reivindicação do seu povo àquela terra. O povo de Amon tinha tomado parte daquela terra. E ele estava ali, então, disposto. Ele ora ao Senhor que possa os ajudar a tomar de volta aquela região, aquela terra. E parece que o Senhor está do lado deles. Parece que o Senhor quer mesmo fazer isso através da vida de Jefté. Nos é claro aqui que Jefté também é alguém conhecedor dos atos de Deus. Ele nos é apresentado como alguém que adora o Senhor. Ele nos é apresentado logo no início do capítulo de número 11, como esse tipo de homem, como esse tipo de pessoa. É claro aqui. Agora, o ponto é: alguém pode ser usado por Deus, realizando aquilo que Deus quer, de forma que Ele, o próprio Deus, seja glorificado. Porém, isso não quer dizer que esta pessoa seja alguém consagrada ou consagrado ao Senhor. Ele até pode ser usado. Deus até pode agir através dele. Mas isso não quer dizer que ela seja alguém consagrado ao Senhor. Em outras palavras, a capacitação pelo Espírito Santo não garante a fé daquela pessoa. Não garante. Pode até parecer a mesma coisa para a gente, mas não é. Por isso eu disse que nós precisamos entender mesmo como é o agir do Espírito no Antigo Testamento. Precisamos entender.
Pessoas não usadas por Deus, reis, imperadores, tiranos loucos, já foram instrumentos utilizados pelo Senhor na história. E isso em diversas épocas. Lembra de Faraó? Faraó foi o quê? Um instrumento usado pelo Senhor. Você se lembra do rei Ciro? Quem era o rei Ciro? Um ímpio, um pagão, utilizado por Deus de forma que ele, Ciro, financiou o retorno do povo que estava no cativeiro. Um ímpio, pagão, usado por Deus, para a glória de Deus. Por mais que possa parecer estranho para nós, mas é assim que o Senhor trabalha. O Senhor usa, e Ele lança a mão dos seus instrumentos. E por vezes Ele usa pessoas que nós nem sequer imaginávamos que Ele iria usar. Mas Ele usa. Então não se pode dizer, queridos, que alguém utilizado por Deus é alguém consagrado a Deus. Há uma grande diferença aqui. Na verdade, há um grande abismo aqui entre um e outro. E é aqui que Jefté se encontra. É aqui que ele está encaixado. É um homem usado por Deus. Mas não me parece ser alguém consagrado ao Senhor. Não me parece. Vamos continuar com o nosso texto. Talvez você se pergunta, mas pastor, ele foi movido pelo Espírito. Perceba, queridos, o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento traz nuances diferentes do agir do Espírito Santo no Novo Testamento. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Porém, ele age de certas formas no Antigo Testamento, ele age de outras formas no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos um prenúncio do que se tornou agora com a igreja. Nós temos um prenúncio, é um início. É um prelúdio de tudo, talvez um spoiler do que é agora com a igreja. No Antigo Testamento, o Espírito se apossava das pessoas, para que aquelas pessoas realizassem tais feitos específicos. E depois ele se retirava dessas pessoas. Quer um exemplo? Saul. Saul. Um homem que foi cheio do Espírito Santo. Mas depois nós lemos que o Espírito Santo deixou Saul. Foi assim na vida dele. Assim é o agir do Espírito no Antigo Testamento. E nós precisamos olhar para esse texto com esse entendimento. Há um entendimento doutrinário, teológico? Sim. Mas precisamos olhar para esse texto com esse entendimento. Da forma como o Espírito Santo age no Antigo Testamento. Ele realizava aqueles feitos e depois se retirava da pessoa. Isso não quer dizer que a terceira pessoa da Trindade mudou. Não, ele é o mesmo. Ele estava em todo lugar no Antigo Testamento, como ele está em todo lugar hoje. Ele está. Desde o princípio, quando o Senhor criou todas as coisas, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele continua presente até os dias de hoje. Mas o seu agir é diferente. As nuances são diferentes. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto. Jefté é um homem usado por Deus. Mas não parece ser um homem consagrado a Deus. Segunda coisa que nós percebemos está aí do verso 30 até o verso de número 33. A palavra diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregardes os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Verso 30 a 33, nós vemos um voto de loucura.
esse homem faz um voto com o Senhor. Mas é um voto muito louco, muito maluco, demonstrando aqui um cuidado extremo e aparentemente também o desejo de não deixar nada ao acaso. Ele fez um juramento ao Senhor. Ele jura a Deus. Ele prometeu que faria um sacrifício se o Senhor lhe desse a vitória. Perceba, Jefté tinha a arma de Deus para poder resistir e vencer as batalhas. Mas ele resolve ouvir o seu louco coração. Ele tinha as armas de Deus. Ele tinha. E a gente percebe que sim, o seu voto foi um voto de loucura. Veja bem, a loucura é tamanha que ele não sabia nem sequer o que entregaria a Deus. Ele não sabia. Veja o que ele diz: quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Não há uma frase, um voto mais genérico do que esse feito por Jefté. A ideia aqui é muito simples. Ele literalmente está dizendo o seguinte: Deus, se eu vencer essa batalha, talvez ele pensa, já sei, Deus, se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa será sua, e eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Ele nem tem algo, ele nem é específico no seu voto, ele é genérico. Deus, qualquer coisa que sair ali da casa é sua, tá? Se eu vencer essa batalha. É um voto de loucura. Um voto completamente insano desse homem. Qualquer coisa, Deus, que sair ali primeiro é seu. Veja bem, Jefté não tinha nada em seu coração que realmente desejasse agradar a Deus. Ele é genérico. Totalmente genérico. E ainda assim, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava. Não foi exigido dele voto nenhum. Nenhum. Veja bem, uma negociação cautelosa pode até ter sido necessária com os gileaditas. Lá no capítulo 11, verso 4 a 11, ele faz aquela negociação ali com os gileaditas. É até necessário. Mas Jefté não precisava negociar com o Senhor. Ele não precisava. Ele não precisava entrar em acordo com Deus, pois ele estava defendendo uma causa justa. Verso 12 a 28 deixa isso claro. A luta de Jefté era uma luta justa, e o Senhor o usaria como instrumento para garantir a vitória do seu povo. Não há necessidade, Jefté, de negócios aqui. A sua causa é justa. Eu já sou com vocês. Não há necessidade. Mas Jefté queria garantir a vitória. Jefté não queria deixar para o acaso decidir. Ele queria garantir. Ele já havia sido capacitado pelo Espírito Divino. Porém, como Baraque e Gideão, o emprego aqui do se o Senhor nos ajudar, antes da batalha, aqui testifica a sua insegurança em relação ao resultado. Ele está com medo. Em outras palavras, Jefté está com medo. Ele não tem segurança em Deus e nem nas palavras de Deus. Nenhuma segurança. Jefté está com medo e fazer votos movidos por medo, principalmente ao Senhor, nunca dará certo. Em nenhum local nas Escrituras, alguém que fez votos ao Senhor por medo, por insegurança, deu certo. E Jefté é mais um caso desses. O texto demonstra que Jefté precisava de uma certeza maior do que aquela que ele tinha, o Espírito Santo com ele. Ele precisava de algo mais. A descrição aqui do sacrifício prometido, verso 31, também demonstra o desespero e a falta de confiança de Jefté, pois sugere que ele estava disposto a sacrificar um ser humano a Deus.
acreditando talvez que uma proposta tão radical iria garantir a ele o apoio divino. Ele estava pronto para tudo aqui. Ele estava disposto a topar qualquer parada. Qualquer parada. Não importa, queridos, qual possa ter sido a intenção de Jefté no momento de seu juramento. Aqui, intenções não são levadas a sério aqui, diante desse seu voto. O fato de que ele acabou sacrificando, ou não, como alguns dizem, a sua filha, indica que a linguagem do juramento era imprecisa o suficiente para abarcar também pessoas. Ele não estava nem aí. Nem aí. Inclusive mulheres, ele não estava nem aí. Ele estava disposto e talvez até pretendia fazer sim um sacrifício humano, desde o início. Apesar de não ter contado com a possibilidade de ser recebido pela filha. Jefté havia se corrompido, queridos, pelo paganismo à sua volta. Em momento algum, e muito pelo contrário, nós vamos ver que pela lei do Senhor, uma das coisas mais terríveis são povos que em seus cultos sacrificavam seres humanos. O Senhor abomina. E muitos dos povos que cercavam o povo de Deus tinham essas práticas. Nos parece que Jefté estava corrompido. Nos parece que ele estava corrompido. Verso 34 a 40. Nós veremos então o voto de morte. O triunfo rapidamente se transformou em tragédia. Jefté ganhou a batalha. Mas agora uma tragédia está para acontecer. Quando o vitorioso Jefté retornou da batalha, sua filha, e o texto ainda repete, sua única filha. Essa expressão aparece uma outra vez no Antigo Testamento. Lembra de Abraão? Isaac? Abraão, tome seu filho, o seu único filho. É a mesma expressão. A sua única filha foi a primeira a passar pela porta da sua casa para recebê-lo. Ela dançou, ela tocou ali o tamborim, para celebrar a vitória de seu pai. Mas ela foi recebida por um ato de luto, e a notícia chocante do juramento de seu pai. E que ato egoísta, muito egoísta. Veja, o povo sempre vivia em batalhas. Nós estamos lendo o livro de Juízes e percebemos que batalhas são constantes aqui. Aliás, desde que esse povo entrou na terra prometida, batalhas têm sido constantes. No livro de Josué foi assim, agora no livro dos Juízes também será assim. Nos livros posteriores, 1ª, 2ª Samuel, 1ª Reis, também será assim. Inúmeras batalhas. E era comum, era bem comum, ao retornarem vitoriosos, os soldados eram recebidos com danças, músicas, através das moças, esposas e filhas, virgens. Elas saíam cantando e dançando, recebendo com alegria o exército vitorioso. Os seus homens que foram à batalha e foram pelejar e lutar pelo povo. Era costume isso. Era normal isso no meio do povo de Israel. E aqui é mais uma cena. É mais uma cena. O povo está voltando vitorioso. Jefté está voltando vitorioso. E a sua filha vai ao seu encontro. Dançando, cantando, tocando seu instrumento. Veja, não é citado a esposa dele. Não nos é citado. Talvez ele nem tenha mais esposa, a gente não sabe. Ele não tinha outros filhos e nem filhas. Não é citado mais ninguém. Quem é que seria o primeiro a passar por aquela porta? Se não tem esposa mencionada.
Se ele não tinha outros filhos, quem é que Jefté esperaria passar primeiro ali? Seu gato, cachorro? É claro que seria sua filha. É claro que seria ela. Mas na tentativa aqui de agradar a Deus, segundo o seu coração, Jefté coloca em risco a vida da sua filha. E o egoísmo desse homem é tamanho que no verso 35 ele chora. Veja o verso 35. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Veja o quanto esse homem é egoísta. Até no seu choro, no seu momento de tristeza, ele não reconhece o seu erro, ele não reconhece o seu pecado, que ele diz: filha, você é a causa da minha tristeza. Ele joga a bomba para a filha. Você é a causa do meu lamento, você é a causa da minha angústia. O que essa menina tem a ver, meu Deus? O que essa menina tem a ver? Um homem completamente egoísta. Completamente. Ele só via a si próprio. O seu choro não é pela filha. O seu choro é pelo sofrimento dele mesmo. Eu choro porque eu vou sofrer. É por isso que ele chora. Ele diz assim: filha, você se tornou o meu pesar. Queridos, aqui o nosso texto se cala. Não sabemos se a filha foi morta. O texto não é claro. Existem pessoas que defendem, existem comentaristas que defendem que não. Que ela não foi morta. Porque havia algumas cláusulas lá diante de votos que poderia ser mudado. Que na verdade, como ela vai chorar depois da sua virgindade, na verdade o seu sacrifício foi viver uma vida celibatária. Não podendo ter descendentes. Isso é o que alguns comentaristas pensam. Apesar de que a estrutura do texto não deixa muito claro se foi de fato isso. Pelo menos eu, pastor Paulo, entendo que, infelizmente, essa menina mesmo foi sacrificada pelo pai. Pelo menos é o que nos dá a entender aqui o nosso texto. A forma como foi construída toda a argumentação. Mas independente de qual seja, se sim ou se não, o dano foi inquestionável. 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 O sacrifício da filha de Jefté evidencia a crise na liderança de Israel daquele período. Evidencia ainda mais. Após o caos produzido por Abimeleque, Jefté, que adorava o Senhor, aparece agora para restabelecer a qualidade da liderança em Israel. Pelo menos essa era a promessa lá no início. É chocante ver como até mesmo um adorador do Senhor se tornou tão paganizado, tão pagão em seu pensamento, ao ponto de recorrer ao sacrifício humano ou não, ou pelo menos exigir atos sacrificiais de outros para garantir o seu sucesso. Esse é Jefté. Jefté demonstra o quão tolo pode ser o nosso coração quando se afasta de Deus, quando vivemos longe do Senhor. O quão tolo. A escuridão no livro de Juízes, ela está escalando. Ela está escalando. Esse capítulo, ele termina em silêncio, em luto, em choro.
Queridos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Sim, existem aplicações preciosas para nós nesse texto. E aqueles aqui que têm filhos, provavelmente já ouviram os seus filhos fazerem votos ou promessas. Provavelmente já. Sabe quando você corrige o seu filho? E você diz para o seu filho assim, olha, você promete não fazer isso de novo? O que seu filho diz? Sim, eu prometo. Talvez com medo de um castigo maior, numa repreensão maior. Ele promete ali. Às vezes os nossos filhos, eles fazem promessas, talvez para obterem benefícios. Ó, papai, mamãe, prometo que eu vou ser dessa forma. Para quem sabe, ou visando um bom presente no aniversário. É assim. São as promessas infantis das nossas crianças. Nós já fizemos várias dessas também. Mas perceba, nada muito diferente do que Jefté faz. Nada muito diferente. Todavia, o coração de Jefté não refletia infantilidade e egoísmo, como geralmente reflete o coração de uma criança. Mas egoísmo e loucura é o que nós percebemos na vida desse homem. Talvez você se pergunta, como um homem desses, como um homem que conhece as coisas de Deus, como um homem que foi usado pelo Espírito Santo, pode realizar coisas desse tipo? Como? Como pessoas no decorrer da história podem ser assim? Como? São perguntas perturbadoras, eu sei mesmo. Porque nós estávamos lendo a história e a gente, parece que vai dar certo com esse homem. É um adorador, foi usado pelo Espírito Santo. Como? Como pode ser que um homem desse tipo chegou a esse ponto? Faz coisas terríveis, uma pessoa que uma hora é usada por Deus, mas depois, meia hora depois, uma hora depois, no dia seguinte, faz coisas terríveis. Talvez essa é a pergunta que você tenha. Talvez é esse tipo de pergunta que vem ao nosso coração quando nós lemos tantas histórias nas Escrituras. Ou quando nós percebemos tantas histórias na nossa vida como igreja. Como o fulano que foi tão usado pelo Senhor está assim dessa forma, queridos. Sempre que você estiver fazendo a sua devocional e perceber histórias como essa aqui de Jefté, e se perguntar dessa forma, faça um exercício simples. Simples, mas faça. Se levante e procure o espelho mais próximo. Você vai ter a resposta. Porque nós somos assim. Nós somos assim. Uma hora usados pelo Senhor. Pouco tempo depois estamos fazendo loucuras. Estamos fazendo coisas terríveis. Pensando coisas terríveis. Planejando coisas terríveis. Assim somos nós. Como pode um homem ou uma mulher que conhece tanto de Deus, é por vezes usado por Deus, como pode essa pessoa agir, pensar, falar atrocidades? A resposta está no espelho. A resposta está no espelho. E a primeira coisa que nós percebemos aqui, como aplicação para as nossas vidas, é, entenda, existe uma batalha espiritual terrível em nosso ser. Não se esqueça disso. E sempre que, por culpa nossa, nunca de Deus, e nem mesmo pela falta do poder do Senhor, sempre que o velho homem, e perceba, o velho homem ele não vence a guerra, mas às vezes uma batalha ou outra, ele ganha. Ele ganha. E há essa luta em você. Há essa luta. E por vezes você escuta o velho homem. Você dá ouvidos a ele. Você sabe
E você sabe muito bem, que quando o Espírito Santo conduz a sua vida, as coisas podem até ser mais difíceis, mas elas glorificam a Deus. Você sabe disso. Você sabe disso. Que quando o Senhor usa a sua vida, quando o Espírito Santo usa a sua vida, por mais que seja difícil, complicado, certas situações, você sabe, Deus está sendo glorificado. Você sabe disso. Mas quando você ouve esse seu coração tolo, como o meu coração tolo é também, você sabe que não, as coisas não vão bem. Não vão bem. E meu irmão, minha irmã, nós sabemos o que temos que fazer. Sabemos. Nós temos as armas espirituais para vencer a guerra contra o nosso coração. Você tem essas armas. Eu tenho essas armas. Mas vem cá. O nosso coração às vezes parece tão bom. Não é verdade? Ele parece às vezes tão sensato. Ele às vezes parece tão inteligente, tão esperto. Por que não ouvi-lo? É assim que a gente pensa. Até que pode ser uma boa ideia. E às vezes nós nos achamos tanto. E achamos que o nosso coração é tão bondoso, que a gente sabe até mesmo dizer o que Deus merece ganhar, se Ele nos der alguma bênção. Assim foi com Jefté. Jefté achava o seu coração tão esperto, tão inteligente, que ele se julgou no direito de saber o que Deus deveria ou não ganhar, caso ele vencesse a batalha. Assim somos nós. Assim somos nós. Jefté foi louco em pensar assim, mas nós também somos loucos em agir dessa forma. Provavelmente você já falou: Deus, se acontecer tal coisa, eu prometo. Não é verdade? Não precisa responder para mim. Nós fazemos esses tipos de acordo. Às vezes achamos que temos a capacidade de dizer o que Deus merece ganhar, caso Ele nos abençoe. Segunda coisa, assim como Jefté, o nosso coração, o seu coração é tão enganoso que ele nem sequer sabe como agradar a Deus. Ele não sabe. Você não sabe, as suas promessas, os seus votos são tolos, são genéricos. Nós falamos coisas genéricas, oramos de forma genérica. Se tem uma coisa que eu não gosto, são de orações genéricas. Sabe aquele tipo de oração que diz assim: ó Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. A pessoa não sabe citar nem 3. Perdoa a multidão. Genérico. Não sabe nem para que está pedindo perdão a Deus. Nem por que está clamando a Deus por perdão. Muitas vezes nós somos assim. Nosso coração é tão tolo que ele não sabe como agradar o Senhor, como orar ao Senhor. Nosso coração não sabe agradar a Deus, ele não sabe orar a Deus. Ele facilmente mistura a nossa cultura, o meio que vivemos, com as coisas de Deus e achamos que está tudo bem, está tudo certo. Misturar aquilo que a gente percebe na nossa cultura, as coisas que nos rodeiam, com as coisas de Deus, está tudo certo fazer isso. Jefté achava que estava tudo bem. Os outros povos matam seres humanos. Deus, então eu prometo, eu estou disposto a fazer isso pelo Senhor. Ele achava que estava tudo bem. Misturar a cultura daqueles povos com o Senhor e com as coisas de Deus. O resultado é uma bagunça mesmo. É tumulto. É tumulto. Esse é o resultado. Quando nós misturamos a cultura que nos cerca com as coisas de Deus,
e achamos que está tudo certo, podemos fazer de tudo, o resultado é bagunça. O resultado é bagunça. E Jefté põe em risco pessoas que ele ama, pessoas que são especiais. O coração tolo é assim. Ele sempre acha que precisa fazer algo, que Deus precisa ser impressionado. E às vezes até pelo seu sofrimento. Às vezes ele acha que precisa impressionar a Deus pelo seu sofrimento. E aqui nós entramos na terceira verdade, aplicação. Em Jefté, nós percebemos a capacidade do homem em se adentrar no seu sofrimento e ao mesmo tempo a sua incapacidade em se submeter e obedecer ao chamado gracioso de Deus. Nós somos muito capazes de nos aprofundar no nosso sofrimento para impressionar outros, mas somos incapazes de nos aproximar do Senhor e responder ao seu chamado gracioso. Ele não se move 1 milímetro para obedecer a Deus. Ele não se move. Mas ele faz peregrinações, não é assim? Quilométricas. As pessoas gostam de fazer isso, de sofrer e de demonstrar o seu sofrimento. Fazem peregrinações. Eles não se esforçam em obedecer a palavra, mas amam subir escadarias de joelhos. Amam. Sabe por quê? A grande maioria das vezes isso na nossa mente não se encaixa. A gente não consegue assimilar as coisas. Parece que não faz sentido. Será que é isso mesmo? É só obedecer e pronto? Eu não preciso fazer nada. Nada mesmo. O Senhor fez tudo. Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que chorar, eu não tenho que sangrar, eu não tenho que me ajoelhar e andar quilômetros ajoelhados, fazer peregrinação para cidade tal, para país tal. Eu não preciso fazer nada. Nada. É só obedecer mesmo. Às vezes isso parece não fazer sentido na nossa cabeça. A gente sempre quer fazer algo. A gente sempre quer ter o controle das coisas. A gente sempre quer demonstrar as coisas. Talvez você diz, pastor, eu não sou assim. Nós somos evangélicos, pastor, não somos dessa forma. Será que não? Algumas perguntas para você responder para você. Você sabe que Deus é poderoso. E você sabe que Deus vai agir. E conduz todas as coisas. Nós sabemos disso. Ele nos promete na sua palavra. Você sabe disso. Mas você não sabe como. E aí já tem um problema. Como é que vai ser? Você não sabe como Deus vai agir. Você também não sabe quando. Mas outro problema. Quando é que Deus vai agir? E sabe o que mais? Que talvez é o pior. Você não sabe se a forma que Ele vai agir vai agradar você. Você não sabe. Você não sabe. Provavelmente, queridos, vocês têm orado. Provavelmente vocês têm colocado diversas coisas em oração diante do Senhor. E precisamos fazer isso. Você tem buscado a Deus. Você tem demonstrado a sua confiança. Mas está demorando, né? Às vezes demora. E a demora traz angústia. Por vezes, não é verdade? Já são o quê? 1 ano? 2? 3 anos que você tem orado pelo que você tem orado? Você sabe quanto tempo. E como é que vai ser? E se eu não gostar da resposta? E se ele responder e a resposta for não? Como que vai ser? Senhor, se for sim, eu prometo. Esse foi o instrumento que Jefté usou. Foi o instrumento que Jefté usou. Será que você vai dar o seu jeito também?
como Jefté deu o jeito dele, ou como dizem por aí, você vai dar seus pulos para resolver esses problemas, como Jefté deu deles. Quarta coisa, em Jefté nós aprendemos a seriedade do nosso compromisso com Deus. Nós aprendemos isso também. Você estabeleceu propósitos para esse ano. Esse ano está apenas começando. Foram 1 mês e meio. E provavelmente você, lá no final do ano passado, você estabeleceu propósitos. Ou às vezes repetiu o propósito que você não conseguiu cumprir ano passado. Talvez, sei lá, viver uma vida mais fitness, economizar dinheiro. Quem sabe o propósito de ler mais. Propósitos são assim, são desejos, são planos, metas, vontades que nós temos. Algumas são boas, outras nem tanto. Algumas são morais, outras não. Mas propósitos são assim. São planejamentos que nós fazemos. E é bom fazer. É bom fazer. Nós fazemos como igreja. Fazemos como família. Fazemos no nosso trabalho, nos nossos estudos. Precisamos projetar coisas. Estabelecer propósitos para as coisas. É assim que nós vivemos. Nosso propósito, nosso objetivo, nosso plano. É ver se vai dar certo mesmo. Agora, o voto não. O voto é diferente. Porque o voto é compromisso. É um compromisso pensado, escrito. O voto envolve cartório. Nos nossos dias, envolve cartório. A coisa fica séria. Por exemplo, quando um casal de namorados se casa, o que eles fazem? Fazem um propósito? Vamos nos juntar aqui e ver o que vai dar? Se der certo, a gente fica. Se não der, vai cada um. Não é propósito. São votos. São votos. Votos que são sérios, que envolvem amor, compromisso, fidelidade. São votos. Assim é um casamento. Esses votos, eles envolvem situações boas e favoráveis. Mas eles envolvem também situações difíceis. Eles envolvem situações difíceis. E perceba, não sei se você já reparou, mas eu já, que os votos geralmente eles servem, ou eles são lembrados em situações desfavoráveis. Não é verdade? É nesses momentos difíceis que nós lembramos dos nossos votos. Geralmente é nas discussões. Às vezes há aquela clássica discussão de casal. Aí você se lembra, mas eu prometi amar, respeitá-la, cuidá-la. É nessas situações. E é assim mesmo. Você prometeu amar a sua esposa na falta de dinheiro também. Você prometeu. Você prometeu amar o seu marido sabendo que ele não era crente. Você prometeu. São votos que nós assumimos. E precisamos levar eles a sério. Precisamos levar. Agora, perceba, se os votos são sérios assim para com os homens, quanto mais é para com Deus, hein? Com o Senhor ainda mais. Em Números 30, nós lemos que os votos para com Deus são irrevogáveis. A ideia é, fez, ok, agora cumpra. Essa é a ideia. Fez, beleza. Precisava? Não. Mas fez, cumpra. É isso que nós percebemos em Números 30. Jefté, então, em sua pressa, em sua loucura, ele faz um voto com o intuito de controlar Deus. E ainda por cima, seu voto é egoísta, pois ele não se inclui no seu voto. Cadê Jefté no voto dele? Não está, está a filha. Ele não. Ele não está no seu voto, ele não está incluso no seu voto. Irmãos, o problema é sério. É sério. E isso é porque nós temos um sério problema de relacionamento com Deus, pois ao invés de sermos transformados pelo que nós conhecemos de Deus, nós passamos a entender e a interpretar Deus a partir de quem nós somos. Esse é o grande problema que nós vivemos.
Aí você me pergunta, pastor, é errado oferecer algo a Deus? Não, não é. Não é errado. Quer ver um exemplo bom? Ana. Olha o exemplo de Ana. Um exemplo lindo, maravilhoso que nós temos nas Escrituras. Ela oferece seu filho. E interessante aqui, né? Parece que o voto de Ana é um voto em que ela não está inclusa. Será que não? Olha a história de Ana. A história de Ana disse que o seu sonho era ter um filho. Era o que ela mais queria. Um descendente. Um filho. É o que Ana mais desejava. Esse era o grande intuito de Ana. Porém, Ana abriu mão de ter aquele seu filho todos os dias ao seu lado. O seu sonho. O que ela mais desejava. O que era de mais precioso. E ela consagra ao Senhor. Ela ofereceu algo de muito valor. E detalhe, ela sabia o que estava oferecendo. Jefté não. Qualquer coisinha que passar por ali, Deus, é sua. Foi assim com Jefté. Quinto, e aqui nós já estamos encerrando. Em Jefté nós aprendemos que não compramos a Deus e nem aquilo que vem de Deus. Você não compra. Não compra. Irmãos, como pode um morador de rua entrar num restaurante chique e comprar algo simples, como uma batata frita? Não tem como. Ele nem tenta. O máximo que ele vai fazer é ficar do lado de fora, esperando alguma coisa. Como pode alguém que não tem dinheiro entrar numa concessionária e comprar um carro importado? O que mais se pode fazer é ficar olhando da vitrine. Não dá para fazer nada além disso. Nada além disso. É impossível. A gente só olha do vidro. Na verdade, Jefté é tão louco que ele, não tendo nada e nem sabendo o que receberia, ele quis entregar a Deus. Ele não tinha nada. Nós somos assim. Nós não temos nada, não somos capazes de nada, e a gente quer requerer algo de Deus. Não é esse tipo de oração? Deus, eu ordeno, eu determino. Você não determina nada. Nada. Você não ordena nada para Deus. E em Jefté, nós aprendemos o quão duro é a vida com um coração egoísta. É assim que se encerra essa vida egoísta. Ela cheira a morte. Ela tem cheiro de morte. Ele nem assume seu erro. Ele só tem medo do seu sofrimento. Somente uma coisa havia diante dele, ele mesmo. Nada mais além de Jefté. Não importa o povo, importa que eu seja grande no meio do povo. Não importa que esse povo sofra. Não importa que esse povo seja vitorioso ou perca. Se a vitória do povo for melhor para mim, ok. Se a derrota do povo for melhor para mim, ok. Importa que eu esteja ok. Não importa o que eu for perder. Se aquilo que eu vou ganhar compensa. Não importa. Assim é Jefté. Assim é Jefté. Não importa que o outro sofra. O que importa é eu sofrer. É a vida de um coração egoísta. Esse é o coração longe de Deus. É o coração insensível com o agir de Deus. Ele não teme o pecado. Ele teme, no máximo, as consequências do pecado. O seu sofrimento. É o máximo que ele teme. Queria encerrar com uma pergunta, queridos. Nessa história sombria, aonde está Cristo?
aqui nessa história. Por vezes nós utilizamos os juízes para aprender sobre Jesus, não é verdade? É neles que nós percebemos sombras de quem é Cristo. Na história de hoje, não. Percebemos Cristo na vida ou no sacrifício da anônima filha de Jefté. Aqui nós percebemos Jesus. A única filha não foi poupada. Se foi morta, ou se foi obrigada a viver o celibato, o texto não nos informa. Ele se cala. Nós podemos inferir uma ou outra dessas conclusões aqui. Mas o ponto é, ela não foi poupada devido ao erro, ao coração egoísta de seu pai. Não foi poupada. Queridos, a Bíblia, ela nos fala de Deus como sendo um pai que também não poupou o seu filho. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Um pai bondoso que não poupou o seu próprio filho, por amor a nós. E esse sim, nós sabemos, foi oferecido como sacrifício. Jesus foi. Por pessoas tolas, egoístas, sem compromisso, que vivem vidas torpes, como a minha vida, como a sua vida, para que de uma vez por todas tenhamos vida plena. Perceba o que o apóstolo Paulo nos ensina, e eu convido você a se colocar de pé, e nós vamos encerrar com essa leitura. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá, todos juntos? Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus transforme os nossos corações, que o nosso coração não seja tolo e nem enganoso, e que você não dê ouvidos ao seu coração, mas se aproxime do Senhor. Se aproxime de Deus, como Paulo nos ensina. Que não sejamos Jefté, que não sejamos, mas que sejamos sim tementes ao Senhor, que se aproximam do Senhor, sabendo que por causa do Senhor e por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, não há nada que intente contra as nossas vidas. Nada. Jefté tinha todas as armas, mas ele deu ouvido ao seu coração. Você também tem
estas mesmas armas. Que sigamos firmes e firmados no nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.